palavrão. Gente, vamos lá então, ó. Então, vamos só fazer aí relembrar um pouquinho o que a gente viu na última aula, né? A gente falou sobre período. Eu disse para vocês que em cada período a gente tinha ali, poderia ter um período simples ou um período composto, mas por enquanto a gente estudar o simples, certo? O que é um período? Um período é uma frase completa que tem uma frase, toda frase já é completa, tá, gente? Ela tem que ter sentido. Ela tem que obrigatoriamente possuir um verbo, tá? E o que é esse verbo? Ele tanto pode ser um verbo estático, mas ele também pode ser um verbo de ação. A gente chama isso de nocional ou não nocional. E eu falei isso na aula passada, que eu nem lembro mais quando foi que eu dei, mas eu disse isso, que a gente teria ali o verbo nocional ou não nocional. Se eu não me engano, foi semana retrasada, né? E o que é esse verbo nocional e não nocional? Não tem, às vezes a gente fala assim, é um verbo de ação. A gramática traz isso para a gente. Só que morrer não é um verbo de ação. Nascer também não. Até porque eu não pratiquei ação quando eu nasci, correto? Mas então, o que é esse verbo de ação? É um verbo que carrega significado. Aí lembra que eu dei lá o exemplo deu um nome, não me lembro o nome que eu dei, e o celular. Então, vamos botar o nome de José. José e o celular. O que aconteceu entre José e o celular? É o verbo. Então, ó, quebrou, né? Estragou, ganhou, perdeu, roubou. Tipo, leva a um entendimento muito forte do contexto. Roubou, por exemplo, o celular e vai preso. Ganhou, que maravilha. Quem não gosta de ganhar um celular? Perdeu, todo mundo odeia, né? Então, assim, dependendo do verbo que eu utilizar, gente, a frase, ela vai trazer praticamente todo o contexto. Por isso a importância de se reconhecer um verbo nocional e não nocional. E eu falei para vocês também que existe o verbo estático, que é o não nocional, ele não carrega significado. Então, quando eu digo Simone é inteligente, Simone é inteligente, esse ele serve só para ligar, ele não tem significado, ele não traz, não carrega nada do contexto, correto? Então, o que vai acontecer ali? Entre a Simone e o inteligente, as duas palavras são imensamente importantes. O simplesmente uma ligação. Isso é um verbo não nocional. Mas o incrível é que um verbo com o mesmo significado, assim, com a mesma escrita, a mesma forma, mas com significados em contextos diferentes, significados diferentes, eles podem assumir diferentes classificações. Por exemplo, o verbo andar, né? Eu dei esse exemplo lá. Eu ando pelo calçadão. É um verbo de ação. É um verbo de nocionalidade. Ele carrega significado? Carrega. Eu ando pelo calçadão. Eu caminho pelo calçadão. Eu namoro pelo calçadão. Eu curto pelo calçadão. Eu espirro no calçadão. Compreende que o verbo andar ali é um verbo de ação e que ele poderia mudar o contexto, que ele faz parte do contexto, sem ele eu não sei o que aconteceu lá no calçadão? Agora, se eu digo eu ando preocupada, aí é diferente. O verbo andar não mudou, mas mudou o significado, porque o contexto agora é outro. Então, eu ando preocupada é uma característica minha, tá? Então, Simone preocupada, Simone anda preocupada. Percebe que o verbo perdeu esse valor dentro do contexto? Aí eu tenho um verbo não nocional, que eu chamo lá na sintaxe de verbo de ligação, tá bom? Então, a gente tem que sempre que pegar um período simples, eu circulo logo o verbo, e ali eu já começo ali eu já começo a conectar, né, o verbo de nocionalidade ou não, já começa a conectar ele ao objeto. Porque se ele não for nocional, eu tenho apenas uma característica da pessoa, ele é só de ligação. Mas se ele for nocional, ele pode possuir um objeto ou não possuir um objeto. Aí como é que a gente vai perceber isso? Mais para frente, a gente vai estudar os complementos do verbo. Enquanto eu não estudo o complemento do verbo, eu tenho que entender o quê? Que existe o verbo nocional e não nocional. Nocional, quando ele tiver sentido.
Não nocional, ele não tem sentido, ele é um verbo estático apenas. Por isso que lá na gramática ele carrega, quando você procura o que é verbo? Verbo exprime ação, estados e fenômenos da natureza. Beleza? Ótimo. Então, voltando aqui ao período simples da nossa apresentação, né? Lembra que eu falei que era frase, diferença entre frase verbal e nominal, né? Olha lá. Frase verbal, eu tenho o verbo obrigatoriamente, frase nominal não tenho. Bom dia é uma frase, mas ela é nominal, ela não possui verbo. Quero tomar café, possui verbo. Período simples, quando tiver um único verbo. Período composto, quando tiver dois verbos, tá bom? A gente vai estudar período composto agora não, que ele é um pouquinho mais complicado. No caso dos termos essenciais aí de qualquer oração, eu tenho que ter quem pratica a ação, que a gente chama de sujeito. É a forma mais correta de falar do sujeito? Não, porque o sujeito também pode sofrer ação, que é o sujeito passivo. Antes da pandemia, antes do decreto e tudo, nós já havíamos estudado sujeito ativo, passivo e reflexivo. Sujeito ativo, pratica ação, né? Então, eu nasci 10 mil anos atrás, né? Então, eu nasci, é um verbo intransitivo ali, não precisa de complementação, sujeito ativo. Agora, se eu digo assim, a casa foi incendiada, a casa não se incendiou, alguém colocou fogo nela. Ela é o sujeito da oração, mas ela é um sujeito passivo. E quando eu digo penteei-me, né? Penteei-me. Eu pratiquei a ação em mim mesma. Então, tanto eu sou sujeito ativo, como eu sou sujeito passivo. Beleza? Aí a gente vai estudar ainda a parte de sujeito, mas com mais calma, porque o sujeito é o mais fácil de todos. A minha grande preocupação está aqui, né? No predicado verbal e nominal. Então, aí eu tinha mostrado isso aqui para vocês na última aula. Predicado é uma declaração que se faz sujeito, então tem que ficar totalmente voltada para o que está sendo dito do sujeito. Aí eu vou lá. Lembra que eu falei agora no início da aula que a gente circula o verbo para saber para onde esse verbo vai me levar? Então, se ele é um verbo apenas que vai fazer uma ligação, ele não tem nocionalidade, automaticamente eu tenho um predicativo do sujeito. Então, eu tenho verbo de ligação, predicativo do sujeito, predicado nominal. Já se esse meu verbo tem significado, se ele traz um sentido, um contexto, então eu posso ter um verbo intransitivo, um verbo transitivo direto, um verbo transitivo direto e. Não, desculpa, verbo intransitivo, verbo transitivo direto e verbo transitivo indireto. Ou bitransitivo, que é verbo transitivo direto e indireto. Esse predicado vai ser verbal. Desculpa, predicado vai ser verbal, pensei que eu estava falando predicativo. E lá, né, num outro contexto, se eu tiver esse predicativo do sujeito, né, que é uma característica do sujeito, mais um verbo de significância, aí eu tenho um predicado verbo nominal, porque eu vou ter dois núcleos, tanto o verbo de significado quanto o predicativo do sujeito, tá bom? Isso aqui a gente está só relembrando. O predicado verbal, então, obrigatoriamente, eu tenho que ter um verbo de ação, que transmite uma ideia de ação. Cuidado, porque pode ser uma locução verbal também, né? Quero comer, quero saber, pode ser. Aí a gente tem dois verbos em um único só sentido, tá bom? Mas é predicado verbal. Dentro do predicado verbal, eu tenho lá o verbo intransitivo, tá? E o que é esse verbo intransitivo? É aquele que não precisa de complemento. O pássaro morreu. Morreu, tá morrido. Eu brinco assim, mas é uma realidade, não tem mais. Agora, se foi ontem, se foi de manhã, se foi em casa, se foi na rua, se foi cantando, como foi, gente? Isso são advérbios, são circunstâncias. São termos circunstanciais que vão ajudar o verbo a ficar mais entendido, mas não complementa ele. É diferente de gostar, que é um verbo que necessita de complemento, tá bom? Então, chegou, correu, caminhou, morreu, nasceu, chorou, são verbos que por si só eles terminariam a frase numa boa,
mas que às vezes a gente utiliza ali uma adjunta adverbial apenas para fazer, para deixar a frase mais bonita ou mais completa, mas não quer dizer que vai completar o verbo, certo? Gente, até aqui tudo bem? Tudo bem? Sim. Ai, que bom. Tô entendendo que tá tudo bem. Pode me interromper, tá? Bom, aí os verbos transitivos, lembra que eu até coloquei lá no quadro? Botei o verbo intransitivo, verbo transitivo. O verbo transitivo necessariamente precisa de complemento. Aí eu tenho que ter aquele, né, aquela cabecinha de sempre perguntar para o verbo, nossa, quem compra, compra algo, né? Ou compra alguém. Quem, muita gente por aí, às vezes, né, pode ser comprado. Isso chama-se corrupção, mas tudo bem, vai entrar nesse método, não, estou só dando um exemplo. Quem gosta, gosta de alguém. Quem ama, ama algo ou alguém. Alguém vai me perguntar alguma coisa? Não? Vai? É que alguém ligou o microfone. Alguém quer falar? Não? Então eu vou continuar. O verbo transitivo, ele precisa de complemento. Comprou, quem compra, compra algo. Quem faz, faz algo. Quem dá, dá algo, né? Então, são verbos que necessitam obrigatoriamente de um complemento. Senão, eles ficam totalmente sem sentido. Ah, tá, eu vou falar, Joana gosta. Ah, tá, de quem? Você vai me perguntar na hora, né? Então, assim, existem verbos que precisam ser complementados. Esses são chamados os verbos transitivos. E hoje a gente vai falar desses objetos também. Eu estou só fazendo uma revisão, porque eu sei que vocês estavam já meio que, né, enferrujando aí de novo. De um dia para o outro a gente já enferruja, imagina de uma semana para outra. Então, vamos lá. Transitividade do verbo, tá certo? Vamos lá. Transitivos direto, complemento, não exige preposição nenhuma. Então, quem, deixa eu ver, canta alguma coisa, né? Gente, agora cuidado, porque como eu falei para vocês, depende muito aí do contexto. Eu posso simplesmente dizer assim: Vitória cantou a noite toda. Esse é o objetivo do meu contexto, dizer que a Vitória cantou a noite toda. A noite toda é uma adjunta adverbial de tempo. Então, esse momento, o verbo cantou, ele se encontra intransitivo, ele não necessitou de complemento. Só que numa segunda situação, eu precisei dizer para vocês que a Vitória, ela cantou, mas ela cantou músicas sertanejas, porque ela era lá do rock, agora ela está cantando músicas sertanejas. Aí o contexto exige que esse verbo aqui se torne um verbo que precise ser complementado. Beleza? Então tenham cuidado com isso. Por isso a importância, quando a gente fala para vocês que tem que trabalhar tudo no texto, é justamente para a gente poder perceber essas diferenças. É muito fácil chegar e jogar a frase. Mas quando a gente for fazer realmente análise sintática, a gente faz em textos, para a gente entender por que existem essas mudanças, né? Entre, por exemplo, um verbo ser intransitivo e poder ser transitivo, um verbo poder ser intransitivo e ser um verbo de ligação também, né? Tá bom? Beleza? Então, aqui a gente tem a questão do verbo transitivo. O transitivo indireto, né? A gente tem, ele exige um complemento, tá certo? Ele exige um complemento, não, perdão, ele exige um conectivo, a gente chama assim. Tanto as preposições quanto as conjunções. O que são esses conectivos? São pequenas palavras que a gente utiliza para anteceder ali um termo, mas eles não têm sentido sozinho. Por si só, eles não trazem, não carregam sentido, tá? Então, é chamado de preposição quando a gente liga uma palavra na outra, um verbo no substantivo, um substantivo no outro substantivo, tá bom? Então, vamos lá. Interessou-se pelas camisas. Quem se interessa por algo. Quando você pergunta para o verbo, interessou-se por algo, a preposição, ela já vem, porque quem está pedindo a preposição, gente, não é o objeto. A preposição não tem nada a ver com o objeto, ela tem a ver com o verbo. O verbo é quem vai me dizer se vai precisar de preposição ou não. Por isso, aquela velha pergunta, né? Quem gosta, gosta de algo. Quem deseja, deseja alguma coisa ou alguém. Quem, né? A gente sempre não faz essa pergunta. Quem necessita, necessita de algo, ou de alguma coisa, e por aí vai, tá bom?
Nós temos aí o verbo transitivo de... Opa, desculpa. Nós temos aí o verbo transitivo direto e indireto, que eu falei para vocês que a gente chamava de bitransitivo. Então, quem envia, envia algo a alguém. Quem dá, dá algo a alguém. Você tanto vai ter o objeto direto para completar, como o objeto indireto. Professora, mas eu tenho 2 objetos diretos, né? Então, comprei uma calça e uma blusa. Não, você tem o objeto direto e o objeto direto. 2 objetos. Não é bitransitivo. Ele só vai ser bitransitivo quando ele tiver o objeto direto e o indireto. Então, enviei a carta ao presidente. Dei flores a Giovana, certo? Então, tanto eu tenho um objeto direto como um indireto. Um com preposição, outro sem preposição. Beleza? Bom, e aí o que eu faço para completar? Peraí que eu acho que eu andei pulando coisa aqui. Verbo transitivo, verbo... Ah, tá. Aqui, gente, é só falando do verbo de ligação. A nomenclatura aqui está predicado nominal, mas na verdade é para falar do verbo, tá? Ele está triste. Esse está aí, ele é um verbo de ligação. Por quê? Ele pode aparecer com como outro tipo de verbo? Pode, ele pode ser um verbo de ação. Estou na escola. Isso é um verbo de ação, correto? Nesse momento, pelo meu contexto, ele aparece caracterizando alguém ou alguma coisa, que seria o sujeito. Necessariamente, ele está ali para ligar o sujeito ao predicado, tá bom? Então, ele só serve para isso, ele não tem maiores utilidades. E o que é esse predicativo do sujeito aí, né? Seria a característica do meu sujeito, o que vai dar origem ao predicado nominal. Então, todas as vezes que eu falar de verbo transitivo, direto e indireto, ou falar de verbo intransitivo, eu estou falando de predicado verbal. Todas as vezes que eu falar de verbo de ligação, eu estou falando de predicado nominal. Porque a palavra mais importante dentro de um contexto onde eu tenho um predicado nominal é o predicativo do sujeito. É a palavra triste, é a palavra bela, é a palavra nervoso. Não são os verbos que estão aparecendo aí para vocês. Está, é, parecia. Beleza? Agora, se eu utilizar em outro contexto, eu posso ter esses verbos lá dentro do predicado verbal. Estou na escola, predicado verbal, tá bom? Aí, aqui fala novamente, só repete o que seria o predicativo do sujeito, que eu já expliquei lá na frente, tá bom? Aqui é aquela questão dos 2 núcleos, né? José chegou. Chegou é um verbo intransitivo. Ponto e basta, verbo intransitivo. Agora, eu poderia completar, chegou cansado ontem, chegou cansado na escola. Não utilizei adjuntos adverbiais aí para definir nada, para circunstanciar nada. Agora, a palavra cansado, ela não pode ser considerada aí uma palavra que ela faz parte do predicado, né? Mas ela está atrelada a quem? Ao sujeito. Então, quem está cansado? José. Então, eu poderia dizer assim: José está cansado. José é cansado. Aí, eu não teria um verbo de ligação? Então, o que ia acontecer? Eu tenho um predicado verbal porque o José chegou. E eu tenho um predicado nominal porque ele está cansado. Predicado, verbo nominal. Então, são 3 tipos de predicado: predicado verbal, predicado nominal e predicado verbo nominal. Beleza? Tudo bem? Ótimo. E aí, vamos aos termos que a gente liga o verbo. Se liga ao verbo, tá bom? No caso que complementa. Lembra que eu falei sobre objeto direto, objeto indireto, predicativo do sujeito? Então, para que serve para que servem esses objetos? Na verdade, na gramática, vocês vão encontrar o objeto direto e o objeto indireto com o nome de complemento verbal. Então, a gente vai estudar o complemento verbal hoje. Existe complemento nominal, mas a gente vai deixar mais para frente, que ele é um pouquinho mais complicado, tá bom? Predicativo do sujeito, a gente já entendeu, mas eu ainda vou dar uma pinceladazinha nele, tá?
Gente, o que me perturba às vezes na sintaxe? É justamente a quantidade de nomenclaturas. Então, eu tenho que ficar muito bem definida ali as nomenclaturas para mais para frente eu não ter problema com confusão, né? Por exemplo, predicativo é diferente de predicado, mas às vezes a gente confunde. Até eu, quando estou dando aula, às vezes estou falando de predicado, estou achando que estou falando predicativo, então a gente tem que ter muito cuidado com isso, tá bom? É bom a gente sempre estar ali repetindo o termo para não esquecer. O que seriam os complementos nominais? Objeto direto e indireto. Se tivesse em sala de aula, estava todo mundo repetindo. Fala, objeto direto, objeto indireto, objeto direto, objeto indireto. Infelizmente, não sei se vocês vão repetir isso em casa, né? A mamãe vai pensar que vocês estão doidos. Eita, meu filho ali me enlouqueceu agora. Então, vamos lá. O objeto direto completa os verbos transitivos diretos. Acabei de falar isso lá quando a gente viu o verbo transitivo. A mãe queria imediatamente seu filho. Quem quer, quer algo. Você tem que fazer a pergunta. Quem quer, quer algo. Eu já caí no algo. Eu não precisei de preposição. Gente, se alguém tiver dúvida sobre preposição, depois me manda por e-mail, que eu posso até mandar alguma coisa para você sobre preposição, porque não, tem que ter muito cuidado. Às vezes o aluno confunde a preposição com o artigo, ou às vezes ele confunde a preposição com até mesmo um pronome. Isso é muito perigoso, viu? Pronome ele só está ali para acompanhar o substantivo. O artigo ele vai determinar ou indeterminar o sujeito, tá? Ou, desculpa, o substantivo. Agora, no caso da preposição, ele é um termo conectivo entre o substantivo e o verbo, ou entre dois substantivos. Então, vocês têm que ter muito cuidado com isso. Quem não sabe o que é preposição, manda aí. Fala, gata. Pode falar. Você pode explicar de novo o que é predicado e predicativo? Sim, com certeza. Eu vou voltar um slide rapidinho aqui, só para pegar a frase aqui para você ficar bem inteirado. Olha só. Ele está triste. Esse está aqui não é um verbo de ligação? É um verbo de ligação. A palavra triste é um adjetivo que caracteriza o sujeito. Isso é um predicativo do sujeito. Predicativo. É importante que você repita essa palavra. Eu sei que talvez vocês achem que é um mico, mas em sala de aula vocês repetem comigo. Predicativo é uma palavra que se associa ao sujeito. Ela aparece no predicado, mas ela associa-se ao sujeito. Agora, o que é um predicado? Gente, o predicado é o que se declara do sujeito. Então, o predicado ele pode ser verbal, ele pode ser nominal, ele pode ser verbo nominal, ele pode ser grande, ele pode ser pequeno. Depende da declaração que eu faço do sujeito. Aqui, o predicado é está triste. Quando eu pego uma oração, a mãe queria imediatamente seu filho, eu tiro aqui o sujeito, é a mãe, é o elemento do qual estou declarando alguma coisa, e o queria imediatamente seu filho vai ser o quê? O predicado. Então, o predicado é o que se declara do sujeito. Predicativo é uma única palavra que se associa ao sujeito. Conseguiu entender, meu amor? Sim, obrigada. De nada. É bom até você, se você tiver com um caderninho do lado, não sei se vocês utilizam, mas se fosse vocês utilizavam, escrever predicado e predicativo, para você entender que tem diferença entre os dois. Porque agora você entende, mas às vezes amanhã você esquece, é normal, tá bom? Então vamos lá. No exemplo acima, né, a gente tem aí a palavra seu filho. A mãe queria, quem quer, quer algo. Gente, tudo que ela quer aí desse predicado é o filho. A palavra mais importante aí é a palavra filho. Eu coloquei seu filho porque seu filho é o objeto. E aí, se eu perguntasse qual é o núcleo desse objeto, o núcleo do objeto é filho, tá bom? Agora, no total, a gente coloca ali o que está determinando, o que está acompanhando o substantivo, o núcleo, no caso do objeto. Imediatamente é só um adjunto adverbial, né? Que de modo que ou de modo, não, de tempo, desculpa. É de tempo, ela quer agora, né? Imediatamente. Eu já vou falando dos adjuntos adverbiais, porque quando a gente chegar lá, vocês já vão estar mais preparados, tá? Para falar dos adjuntos. Gente, eu ainda estou aí, né? Então tá bom. Porque eu fico preocupada em sair e não perceber. Bom, voltando aqui. Entenderam direto?
Sim. Sim. Bom. Eu vou no indireto e depois eu faço as observações importantes sobre ele, que tem... Gente, a gramática sempre foi assim, né? Tem as regras, mas tem as exceções também, e eu quero falar para vocês das exceções. Então, vamos para os objetos indiretos aí, olha só. Qual é a função do objeto indireto? Completar o verbo. Mas qual a diferença dele para o direto, se o direto também completa, que ele tem preposição? Então, quando você pergunta lá para o verbo, né? A cozinheira precisava de ajuda. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Quem precisa, precisa de algo, ou precisa de alguém, tá? No caso da cozinheira, ela precisaria ali de ajuda. Então, percebam que o de, ele é imensamente importante, tá? Na construção da frase. Sem ela, fica sem sentido, ó. Enzo gosta sorvete. Não fica legal, tá? Então, quando eu falo que a pessoa gosta, quem gosta, gosta de alguma coisa. Percebam que o de vem por si só. Ele é necessário ser colocado ali, tá bom? Então, o objeto indireto vai ser sempre preposicionado, porque o verbo em si vai me pedir a preposição, tá bom? Alguma dúvida? Quem precisa, precisa de algo, todo mundo captou? Quem gosta, gosta de alguém? Simone, o Pedro tinha perguntado um negócio aí no chat, eu não sei se você viu. Gente, não vi, peraí. Eu preciso ainda melhorar essa questão do chat. Dá uma olhadinha sempre que É possível. muito confuso o Meet, velho. É muito confuso. Não é não. Não acho. Acho muito bom. É só porque às vezes vocês podem mandar pelo microfone, não tem problema. Olha só. Simone, seu filho seria um adjunto de nominal ou um complemento? Não, seu filho é um objeto direto. Seu filho, objeto direto. O núcleo dele, que é o substantivo, é um substantivo. Então, o que sobra ali do lado do substantivo, que poderia ser um artigo, um numeral, um pronome, é chamado de adjunta de nominal. A função do complemento nominal é outra. Porque a palavra mais importante dentro de um contexto onde eu tenho um predicado nominal é o predicativo do sujeito. É a palavra triste, é a palavra bela, é a palavra nervoso, não são os verbos que estão aparecendo aí para vocês. Está, parecia. Beleza? Agora, se eu utilizar em outro contexto, eu posso ter esses verbos lá dentro do predicado verbal. Estou na escola, predicado verbal. Tá bom? Aí, aqui fala novamente, só repete o que seria o predicativo do sujeito, que eu já expliquei lá na frente, tá bom? Aqui é aquela questão dos dois núcleos, né? José chegou. Chegou é um verbo intransitivo. Ponto e basta. Verbo intransitivo. Agora, eu poderia completar. Chegou cansado ontem. Chegou cansado na escola. Não utilizei adjuntos adverbiais aí para definir nada, para circunstanciar nada. Agora, a palavra cansado, ela não pode ser considerada aí uma palavra que ela faz parte do predicado, né? Mas ela está atrelada a quem? Ao sujeito. Então, quem está cansado? José. Então, eu poderia dizer assim: José está cansado. José é cansado. Aí, eu não teria um verbo de ligação? Então, o que ia acontecer? Eu tenho um predicado verbal porque o José chegou. E eu tenho um predicado nominal porque ele está cansado. Predicado, verbo nominal. Então, são 3 tipos de predicado: predicado verbal, predicado nominal e predicado verbo nominal. Beleza? Tudo bem? Ótimo. E aí, vamos aos termos que a gente liga o verbo. Se liga ao verbo, tá bom? No caso que complementa. Lembra que eu falei sobre objeto direto, objeto indireto, predicativo do sujeito? Então, para que serve para que servem esses objetos? Na verdade, na gramática, vocês vão encontrar o objeto direto e o objeto indireto com o nome de complemento verbal. Então, a gente vai estudar o complemento verbal hoje. Existe complemento nominal, mas a gente vai deixar mais para frente, que ele é um pouquinho mais complicado, tá bom?
Predicativo do sujeito a gente já entendeu, mas eu ainda vou dar uma pinceladazinha nele, tá? Gente, o que me perturba às vezes na sintaxe? É justamente a quantidade de nomenclaturas. Então, eu tenho que ficar muito bem definida ali as nomenclaturas para, mais para frente, eu não ter problema com confusão, né? Por exemplo, predicativo é diferente de predicado, mas às vezes a gente confunde. Até eu, quando estou dando aula, às vezes estou falando de predicado, estou achando que estou falando de predicativo, então a gente tem que ter muito cuidado com isso, tá bom? É bom a gente sempre estar ali repetindo o termo para não esquecer. O que seriam os complementos nominais? Objeto direto e indireto. Se tivesse em sala de aula, estava todo mundo repetindo. Fala, objeto direto, objeto indireto, objeto direto, objeto indireto. Infelizmente, não sei se vocês vão repetir isso em casa, né? A mamãe vai pensar que vocês estão doidos. Eita, meu filho ali me enlouqueceu agora. Então, vamos lá. O objeto direto completa os verbos transitivos diretos. Acabei de falar isso lá quando a gente viu o verbo transitivo. A mãe queria imediatamente seu filho. Quem quer, quer algo. Você tem que fazer a pergunta. Quem quer, quer algo. Eu já caí no algo. Eu não precisei de preposição. Gente, se alguém tiver dúvida sobre preposição, depois me manda por e-mail, que eu posso até mandar alguma coisa para você sobre preposição, porque não, tem que ter muito cuidado. Às vezes o aluno confunde a preposição com o artigo, ou às vezes ele confunde a preposição com até mesmo um pronome. Isso é muito perigoso, viu? Pronome ele só está ali para acompanhar o substantivo. O artigo ele vai determinar ou indeterminar o sujeito, tá? Desculpa, o substantivo. Agora, no caso da preposição, ele é um termo conectivo entre o substantivo e o verbo, ou entre dois substantivos. Então, vocês têm que ter muito cuidado com isso. Quem não sabe o que é preposição, Simone, manda aí. Fala, gata. Pode falar. Você pode explicar de novo o que é predicado e predicativo? Sim, com certeza. Eu vou voltar um slide rapidinho aqui, só para pegar a frase aqui para você ficar bem inteirado. Olha só. Ele está triste. Esse está aqui não é um verbo de ligação? É um verbo de ligação. A palavra triste é um adjetivo que caracteriza o sujeito. Isso é um predicativo do sujeito. Predicativo. É importante que você repita essa palavra. Eu sei que talvez vocês achem que é um mico, mas em sala de aula vocês repetem comigo. Predicativo é uma palavra que se associa ao sujeito. Ela aparece no predicado, mas ela associa-se ao sujeito. Agora, o que é um predicado? Gente, o predicado é o que se declara do sujeito. Então, o predicado ele pode ser verbal, ele pode ser nominal, ele pode ser verbo nominal, ele pode ser grande, ele pode ser pequeno. Depende da declaração que eu faço do sujeito. Aqui, o predicado é está triste. Quando eu pego uma oração, a mãe queria imediatamente seu filho, eu tiro aqui o sujeito, é a mãe, é o elemento do qual estou declarando alguma coisa, e o queria imediatamente seu filho vai ser o quê? O predicado. Então, o predicado é o que se declara do sujeito. Predicativo é uma única palavra que se associa ao sujeito. Conseguiu entender, meu amor? Sim, obrigada. De nada. É bom até você, se você tiver com um caderninho do lado, não sei se vocês utilizam, mas se fosse vocês utilizavam, escrever predicado e predicativo, para você entender que tem diferença entre os dois. Porque agora você entende, mas às vezes amanhã você esquece, é normal, tá bom? Então vamos lá, no exemplo acima, né, a gente tem aí a palavra seu filho. A mãe queria, quem quer, quer algo. Gente, tudo que ela quer aí desse predicado é o filho. A palavra mais importante aí é a palavra filho. Eu coloquei seu filho porque seu filho é o objeto. E aí, se eu perguntasse qual é o núcleo desse objeto? O núcleo do objeto é filho, tá bom? Agora, no total, a gente coloca ali o que está determinando, o que está acompanhando o substantivo, o núcleo, no caso do objeto. Imediatamente é só um adjunto adverbial, né? De tempo, desculpa. É de tempo, ela quer agora, né? Imediatamente. Eu já vou falando dos adjuntos adverbiais, porque quando a gente chegar lá, vocês já vão estar mais preparados, tá? Para falar dos adjuntos. Gente, eu ainda estou aí, né? Então tá bom.
porque eu fico preocupada em sair e não perceber. Bom, voltando aqui. Entenderam direto? Sim. Sim. Bom. Eu vou no indireto e depois eu faço as observações importantes sobre ele, que tem... Gente, a gramática sempre foi assim, né? Tem as regras, mas tem as exceções também, e eu quero falar para vocês das exceções. Então, vamos para os objetos indiretos aí, olha só. Qual é a função do objeto indireto? Completar o verbo. Mas qual a diferença dele para o direto, se o direto também completa, que ele tem preposição? Então, quando você pergunta lá para o verbo, né? A cozinheira precisava de ajuda. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Quem precisa, precisa de algo, ou precisa de alguém, tá? No caso da cozinheira, ela precisaria ali de ajuda. Então, percebam que o de, ele é imensamente